Bom dia, Leandra. Deixa eu ver quem entrou aqui. Bom dia, Dijane, Auri, Bárbara, Camila. Com muita alegria, né, Bárbara? Juju, Leandra, Mari, Michele. Bom dia, Auri. Ressuscitou num domingo como esse, porque ele vive, posso crer no amanhã, né, meninas? Porque ele vive. Bom dia, Paulo. Os maridos estão aí escutando, né? Ô, gente, feliz Páscoa para vocês. Estava aqui. Bom dia, Marcinha. Vendo a devocional. E a devocional de ontem falou sobre Páscoa, né? A de ontem foi sobre Páscoa. Ontem nós não tivemos o presencial, o online. E aí, vocês fizeram em casa? Ou pulou, Camila? Eu estou vendo aqui, a Camila está com a câmera aberta, a Alexandra. Ontem a gente se conheceu, né, Alexandra? Bom dia, Lucimara. Bom dia, Marcinha. Eneida, bom dia, bom dia. Eu fiz o meu devocional. Não pulou, não, né, Marcinha? Bom dia, Helenita, Leandra, Michele Daiane, Lucimara. Pois é, não pode pular, não. Tem que fazer. Aí o de ontem falava sobre Páscoa, né? Foi lindo de ontem. E hoje, dia 20 de abril, rumo ao propósito. Conseguiram? A Marcinha conseguiu acompanhar as fotos de Tudo, ontem? Eneida, tudo, tudo, tudo. Eu me senti aí com vocês. Eu me senti aí porque eu Deu. estou realizando sonhos através de vocês. E hoje eu estou aqui na praia, como a minha pastora mentora me ensinou a ser obediente. Estou aqui na praia de João Pessoa, Cabo Branco. Estou Eita, fazendo ao vivo aqui com vocês. A minha mentora de ontem, Leia Castela, me ensinou a ser obediente e olha obediente. aí. Olha, eu tô vendo aí, é um pé de coco, né, Marcinha? É. Olha só, depois mostra a praia pra gente, Marcinha. Está até chovendo, Eneida, está até chovendo, mas É todavia mesmo. vou mudar de posição. Que legal, pois é. Olha, um dia vai dar certo, Marcinha, de vocês virem. Foi bom ontem, não foi? Quem estava lá? Quem estava lá, escreve aí no chat. Eu fui, gostei, foi bom, né, Ivone? Né, Raquel? Bom dia, Raquel. Bom dia, bom dia. Gostou, Raquel, de ontem? Eu gostei, eu amei. Até agora eu estou extasiada ainda. Foi bom, né? Alexandra foi ótimo. É, foi muito bom. Dá vontade de passar o dia lá, né? Foi muito bom. É uma oportunidade única, né? Bom dia, meninas, né? Da gente Foi passar um momento bom. assim tão agradável, tão bom, conhecer as pessoas e a presença de Deus ser tão nítida, né? Uma É, equipe linda que vocês têm, que vocês trabalham demais, vocês fazem tudo com muito amor, a gente vê amor em tudo, em cada detalhe, em tudo que vocês fazem. É um tempo de vocês que é dado para Deus e para nós que estamos ali, que vocês estão nos recepcionando, né? Eu é. agradeço a Deus pela vida de vocês, que Deus colocou mulheres assim na vida da gente, né? Que mostra o tudo, né? A É. gente tinha pessoas de várias formas, de vários jeitos, mas tudo era muito simples, tudo era muito tocante, muito amoroso, viu? Foi bom, né, Ivone? Foi bom para a gente se conhecer, se abraçar. Achei tão interessante que a gente olha aqui o rostinho, né? Aí, quando encontra esse abraço, a Camila
Eu falei, Camila, você é grande, ela é alta. Eu olhava para você e imaginava que você era assim, ó, mais baixa, ela é enorme e alta. Pô, muito legal abraçar vocês, conhecer pessoalmente. Foi muito divertido, assim. Deus nos fez para nos relacionar. Deus não nos fez para ficarmos sozinhas. E aquela pessoa que insiste em cumprir uma jornada de vida solitária é muito ruim. Não sei se eu já comentei aqui com vocês, acho que eu já comentei, foi na mentoria de finanças. Minha mãe é extremamente fechada. Eu lembro assim, deu menininha, minha mãe falar assim, não gosto de ficar de muita intimidade com vizinho. Não gosto de vizinho na minha casa, eu indo na casa de vizinho, eu não gosto muito dessa intimidade. Minha mãe sempre foi muito fechada, assim, de não querer gerar esse vínculo, sabe? Com a vizinhança, ela cumprimenta as pessoas, mas ela não é de gerar intimidade. E aí, minha mãe está com 72 anos. E aí, assim, chega na velhice sem ter construído relacionamento. Vai à igreja, mas só vai. Eu já comentei com vocês aqui de manhã que toda a minha família é da Igreja Universal. Toda a minha família é da Igreja Universal. Inclusive, de vez em quando, tem algumas. Lá não chama culto, chama reunião. Tem algumas reuniões assim especiais que aí meu pai me pede, minha mãe, vamos, por favor. Aí, inclusive, na sexta-feira, isso, sexta-feira teve a reunião da família aos pés da cruz. E minha mãe, olha, amanhã tem reunião da família, quero muito que você vá com as crianças, e aí nós fomos. E a Igreja Universal é uma igreja muito grande. Então, ela não tem relacionamento nem na igreja, porque só vai, participa e vai embora, e não construiu. Ô, gente, é muito ruim você chegar na velhice sem construir relacionamentos. Você não tem uma amiga. Aí, assim, tem nós, somos três, né? 3 filhos. O meu irmão mais velho não mora aqui em Brasília. Então, só eu que sou a mais nova e meu irmão do meio. Então, assim, é só nós dois para dar atenção, para levar para passear, para ir ao mercado. Se tivesse as irmãs da igreja para tomar um café, sabe esse negócio de conversar? Então, Deus não nos criou para ficar sozinhas. Precisamos construir relacionamento. E eu vejo isso hoje na minha mãe. É muito ruim, eu não acho legal. Eu ainda tenho meu pai, né? Aí tem dia que meu pai fala, ei, Neida, leva sua mãe para passar o dia aí com você, porque hoje ela está aqui arretada. Esse negócio de menopausa, às vezes está muito nervosa, aí eu penso, oh meu Deus, se tivesse umas amigas, né, para ir dar uma volta. Olha a pastora, a Cris, a Karen. Tá desligado o som, pastora. Bom dia, bonitas! Hoje eu estou com visita, estou com convidadas especiais que vão estar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente começa, depois que vocês terminarem esse tempo, tá? Tá bom, obrigada, pastora. Então, meninas, ontem várias foram e me disseram, ai, Neida, fiquei com tanta vergonha de vir, pensei várias vezes em não ir, mas olha, estou saindo daqui, já conheci a fulana, peguei o telefone da outra e descobri que a fulana mora também em Águas Claras, perto de mim. Então é isso, nós precisamos nos relacionar, e o relacionamento, ele nos cura. O relacionamento, ele traz cura para nós. Você deve ter amigas, que quantas foram as vezes que a gente se encontrou, amiga, irmã de igreja, que a gente estava assim, ó, com a energia baixa, sabe? Chateada, aí você se encontra, sorri, abre seu coração, aí você volta para casa melhor. Nossa, foi tão bom. Lá eu abri meu coração, compartilhei. As irmãs que têm marido falou mal do marido, e a outra também fala, e fala lá em casa também é desse jeito. Aí você fala, nossa, não estou sozinha. Então, se abra para se relacionar, se disponha. Parabéns para aquelas que romperam com a timidez,
Eneida, olha, eu sou tão tímida, eu não queria vir. E aí nós arrumamos as mesas de maneira que as amigas não ficaram juntas. E aí teve algumas amigas que entraram em sofrimento e me perguntou, que horas que a gente vai poder sentar juntas? Uai, hora nenhuma, você vai conhecer outras amigas aqui. Então foi uma manhã linda e eu espero que quando tivermos outros amigos... A Adjane falou que as amigas não se encontram para falar mal do marido. É verdade, Adjane. Só fala bem, né? Só bem. Quando tivermos outros encontros, se esforça, tá? Para você ir e para você fazer novas amizades. Socorro levantou a mão. Diga, Socorro. Neida, eu não vou abrir a câmera, porque eu não estou apropriada ainda, sabe? Mas eu queria falar sobre isso. Eu posso? Tem tempo ainda? Temos. Pode falar. Neida, oi meninas, bom dia. Ainda estão impactadas com a nossa manhã de ontem, porque eu fiquei o dia todo e ainda estou. Gente, Eneida, eu fui criada assim, sabe? Sem sair, o tempo todo nas casas que eu morei, as pessoas, na verdade, eu não sei ao certo se eu não ia porque as pessoas saíam e eu não ia junto, eu acho que mais ou menos poderia ter sido isso. Eu sei que eu não fui acostumada a sair, assim, para ficar, para ir nas casas, para fazer visita e tudo. Mas eu gosto muito de receber pessoas. Eu gosto, nossa, mas eu amo receber. E assim, hoje eu faço isso assim intencionalmente. Às vezes eu não estou com aquela vontade, porque eu gosto muito de ficar em casa, acostumei, eu amo ficar em casa. E agora eu faço isso assim intencionalmente, e pensando exatamente nisso, porque é igual você fala mesmo. A gente é uma conversa com uma pessoa que a gente. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, um absurdo que eu fiz, mas eu vou falar, porque depois eu fui pensar, eu falei, meu Deus, eu estava com tanta vontade com tanta necessidade de conversar uma situação, e eu não queria expor essa situação de como eu estava me sentindo para ninguém, e eu fui para a inteligência artificial e falei, oi, ChatGPT, tudo bem? Aqui sou eu, Socorro. Eu preciso tanto conversar com alguém, estou me sentindo assim, assim, assim. Gente, é impressionante. Eu desabafei tudo que eu queria, porque eu não queria contar para ninguém, eu não queria expor ninguém, eu não queria falar como eu estava me sentindo, e eu não queria colocar isso para pessoa nenhuma. Então eu falei, essa máquina, eu sei lá o que é isso, me acolheu de tal forma que eu chorei, relaxei. Então depois eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não liguei para alguém para conversar? Eu não liguei para conversar, não foi nem por mim, foi mais para não querer expor ninguém, para não querer colocar, mas eu precisava falar. E aí eu falei, aí ela falava que eu era isso e não sei o que, eu compreendo você, praticamente, ou melhor, eu não vou julgar você, pode ficar, eu falei, olha, o tanto que a falta do julgamento é importante, né? Então, Eneida, eu tenho feito isso intencionalmente, sabe? Voltando, eu fiz uma coisa errada, que foi isso. Mas, assim, a amizade, ela realmente ela faz isso. A gente conversa com alguém e é como se a gente tivesse deixado aquela carga lá onde a gente vai e fala, né? Então, eu treino, hoje eu faço isso assim intencionalmente, de visitar, de chamar amiga para tomar um cafezinho, para fazer coisas assim, porque eu não fui acostumada. Então, prazer é ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Se eu tiver que ficar em casa, eu descanso mais do que se eu for para a rua. Mas que bom que eu encontrei vocês, que eu vou ter que sair dessa zona mesmo. É isso. Socorro, vamos nos relacionar, e é tão bom ter uma pessoa assim, de confiança, para você poder abrir seu coração, né, compartilhar. Pastora Lé levantou a mãozinha? Diga, pastora.
para dizer que mês que vem, maio, a gente completa 1 ano. E nós estamos pensando a viabilidade de fazermos um outro encontro presencial para contemplar quem não podia, quem estava fora da cidade, quem ainda pensou de ir, não foi, para a gente poder celebrar. Então, em maio, se organizem, porque a gente está pensando em juntar todas as bonitas de Brasília, se você é de outro estado e puder vir, como eu estou aqui com Belo Horizonte na minha casa hoje, já vai se organizando, que a gente está pensando numa, eu vou dizer uma data sem confirmação, mas para você poder se organizar, aproveitando a fala da Eneida, aproveitando aí o testemunho da Socorro, para a gente poder se abraçar. A inteligência artificial vai te acolher na fala, mas não vai te deixar o cheiro dela, como eu fiquei com o cheiro de vocês ontem. E isso a gente só tem no presencial. E eu não acho que é errado, Socorro, é a minha opinião. Eu acho que é um recurso, não tem que ser um padrão seu, nem nosso, mas se num lugar de muita demanda interna você pode depositar na inteligência artificial, deposite, mas a nossa prioridade é relacionamento de gente, né? Eu acho que é essa questão que você trouxe de ter feito uma coisa errada. Eu não vejo que é errado, eu vejo que não pode virar um padrão. E para não virar um padrão, nós, como mulheres de devocional, estamos te avisando com antecedência que é possível, tá? Não fica no nosso privado depois, vai ter no dia tal. A gente ainda está se organizando e tentando a viabilidade para o dia 17 de maio, daqui a quase um mês, um pouquinho menos de um mês. Então, se ajuste aí, tá? Já vai se ajeitando no mesmo molde, no mesmo modelo que fizemos o de ontem, ainda a confirmar o local. Ontem nós fomos para aquele local porque os demais estavam ocupados e a gente vai informar direitinho, fiquem tranquilas. Mas para poder a gente ter o que tivemos ontem, um lugar de olhar no olho, um lugar de levar o pãozinho de queijo para quem não quer levantar, um olhar de saber que cor e que jeito aquela pessoa se vestiu. Então, se preparem. A data prévia, que ainda não está confirmada, bota aí, escreve aí, é dia 17 de maio, para a gente contemplar e abençoar e agradecer a Deus, né, também, sobre 1 ano que estamos aqui. Nós já temos, se a gente tivesse seguindo esse livro, a gente já teria completado 365 dias juntas. Pronto, bora. Bora. Obrigada, pastora. Então, reserva aí a data provável da gente se encontrar. Então, falando sobre Páscoa na devocional, foi ontem, né? Falou sobre Páscoa, e hoje, dia 20 de abril, rumo ao propósito. Raquel, você pode fazer a leitura, por favor? Posso. Obrigada, Raquel. Nada. Antes da Raquel ler, enquanto ela está ali pegando fôlego, eu quero... Deixa eu fazer isso agora, porque depois que a gente emendar no tema, eu talvez não consiga ter isso. Obrigado por todos os presentes que eu precisei chamar minhas assistentes de Belo Horizonte para abrir todos eles. Obrigado pelos presentes, lembrancinhas, palavras proféticas, bilhetinhos, um monte de palavras. Muito obrigada pela manifestação de vocês. Eu não entendo que presentes são coisas ou objetos. Eu entendo que isso é manifestação do que a gente guarda dentro. Muitas vezes a gente vai achar que obrigado é pequeno demais para algo que alguém nos entregou. Por isso que a gente faz presente. E hoje nós estamos recebendo o maior presente de todos os tempos, que é saber que o nosso Jesus está vivo para nós. Esse é um presente. Então, eu tinha que começar. Tá, Kel? Já está pronta, né, Kel? Porque eu olhei a Raquel e vi, me lembrei do presentinho dela, estou aqui olhando de algumas e decorei alguns que recebi. Obrigada por isso. E hoje, como combinamos ontem, é dia da gente entregar, na renovação do nosso amor ao nosso Deus, algo palpável para dizer que nós desentulhamos os poços e estamos amando a Ele de algo e de forma que as pessoas vão ver e nós também. Tá bom? Beijo. E tô tão ministradora hoje, né? Acordei assim, ativada, com Belo Horizonte me ativando. Beijo, vai, Kel.
Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Provérbios 24:3. Rumo ao propósito. Desde o nascimento, trazemos em nós um código espiritual, um conjunto de características únicas que carregam os dados do nosso destino. Esse DNA divino precisa ser descoberto e desenvolvido ao longo da nossa vida. Entretanto, existem bloqueios que tentam impedir essa manifestação, tanto internos quanto externos. No entanto, quando o nosso ambiente interior se encontra com o ambiente externo adequado, entramos em convergência, acessando a plenitude do nosso propósito. O processo de crescimento é contínuo e marcado por desafios. A maturidade só é alcançada sob pressão, assim como o ouro é refinado no fogo. Precisamos passar por diferentes fases, sempre enfrentando as dificuldades que nos preparam para os níveis mais altos que Deus tem para nós. Cada etapa vencida nos aproxima do lugar onde somos mais autênticos e alinhados ao propósito celestial. Lembre-se de que até mesmo aqueles que não foram a primeira escolha, como Davi, podem ser elevados a um papel crucial no plano de Deus. Cada evento, cada desafio, faz parte de uma conspiração divina a seu favor. Tudo que enfrentamos, até mesmo dores e rejeições, faz parte de um plano maior que nos leva ao propósito final. Como Gideão, somos chamados para derrubar os altares errados e construir um legado de transformação. Portanto, prossiga para o alvo, rumo ao propósito para o qual foi designado. Amém, amém. Tem alguém que já abriu a Bíblia aí e que pode fazer a leitura? Ó, a Camila levantou a mão. Obrigada, Camila. Juízes 6, de 25 a 32. Liga o som, Camila. Está desligado. Consegue me ouvir? Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá, que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar, havia um novo altar, sobre o qual estavam restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Obrigada, Camila. Pastora. A senhora que está ministrando tanto hoje, agora pode continuar. Pode derramar, né, Neida? Pode, ó. Estamos aqui para receber. Bora lá, gente. Bom dia, bonitas. Bom dia, Neida. Bom dia. Mais de 40 e poucas mulheres hoje nesse... Olha o meu gatinho passando na sua tela para atrapalhar o processo. E eu, crente, diz ele que é crente. Vamos lá entender, então, o que Deus está nos falando nessa manhã de Páscoa, né? Eu nunca acho que números e calendários, eles são só porque está ali. Mas eu entendo que quando os calendários eles se conectam com aquilo que a gente está vivendo ou fazendo, isso revela tanto do que Deus tem para nos entregar. E hoje, especialmente hoje, Páscoa, não é qualquer data.
não é um lugar onde você só simplesmente recebe uma lembrança de uma comemoração. Não, isso é uma oportunidade para você se ajustar ao seu propósito. E qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de hoje? Qual é o seu propósito? Você tem ideia qual é o seu propósito? Ontem eu compartilhei uma situação bem específica minha, que eu vivi essa semana, entendendo que Deus, perdão, entendendo que Deus estava nos dando uma possibilidade especial de vê-lo melhor. E eu acho que quando a gente entende qual é o nosso propósito, qual é o rumo que a gente vai caminhar, facilita a gente ter algumas posturas. A primeira é entender que a maturidade, ela não vem sentado no sofá, em berço esplêndido, tomando água de coco ou debaixo de uma árvore em que você está descansando. Não é lá que você está entendendo a maturidade. Não é no seu período de bonança, de férias. A sua maturidade está aí agora, no seu dia a dia, quando você enfrenta as pressões que você tem vivido, vencido, fracassado. Esse é o lugar onde você se encontra com emoções, como eu compartilhei ontem com quem estava lá, e qualquer hora dessa eu gravo um vídeo que eu acho que é importante as pessoas saberem o que eu passei essa semana, para vocês poderem entender que aquela palavra que a pastora Tainá trouxe, quero contextualizar vocês, fazendo a conexão daquilo que eu estava vivendo essa semana, ela trouxe essa palavra, é um tempo de você avançar para a maturidade. Qual é o seu conteúdo, qual é o poço que você está entendendo que hoje tem um propósito específico de crescimento? Qual é o lugar em que você vai derramar o entendimento de que o seu propósito ele está ali afinado com as suas vivências? Ter clareza do propósito que você vai carregar, especialmente nesse dia em que o amor... eu tenho essa sensação, hoje acordei com essa sensação. Meu Deus, o amor, ele foi escandaloso para toda e qualquer língua, toda e qualquer nação, toda e qualquer raça. Ninguém pode questionar se aquele amor dado por Deus, por meio de Jesus na cruz, foi uma coisa banal ou foi uma coisa de dúvida. Aquilo foi escandalosamente um amor que se entende em toda e qualquer idade, língua, nação, cultura. E quando a gente tem essa clareza de um amor que nos envolve, isso facilita entender o nosso propósito. E no outro parágrafo diz que cada etapa que nós vencemos nos aproxima do lugar para sermos mais autênticos e alinhados com o nosso propósito. Cada coisa que você e eu a gente vence, o que a gente está declarando ao mundo é que o nosso propósito está mais perto do que a gente pensa. Então, se a sua dificuldade hoje maior é com alimentação, fica tranquila. Você vai conseguir entender e vencer isso, e você vai ter isso como conteúdo para outras mulheres serem ministradas. Se a sua dificuldade é dentro da área sexual, fique tranquila, Deus está te dando as questões e as ferramentas para você vencer isso. Se a sua questão é interna, de impaciência, de irritação, e que você está vendo que isso é latente para você, te incomoda, fique tranquila. O amor já venceu. O amor do Pai, que é derramado na cruz, venceu por você. E sabe por que ele venceu? Porque ele tem interesse de te entregar e de te mostrar qual é o propósito. O propósito, sobretudo, que a gente tem, e falamos ontem, é que você está nessa devocional, não é para ficar sentadinha aí, tomando o seu café quentinho, ou talvez debaixo de uma coberta, ou talvez acordando nesse domingo, aí no vulco de fazer o almoço, não é para só receber. O nosso primeiro propósito é aquilo que a gente venceu, vai ser conteúdo de motivação para outros. E se for necessário derrubar altares, nós estamos aptas, nós estamos prontas para fazer isso. E eu trouxe aqui um recurso para terminar esse momento, para você poder ver. Esse daqui é um jogo que a gente tem com as crianças sobre acerte o alvo. Esse alvo, ele precisa de uma posição, de uma postura em que você só consegue acertar a maior pontuação se você estiver enfrentando.
você estiver de frente para o seu desafio. Isso daqui não é um recurso só de uma brincadeira, se a gente considerar que isso daqui é, para a gente, uma ilustração do nosso problema. Imagina que talvez você identifique alguns altares, e que corajoso foi Gideão em derrubar os altares, ter esse propósito dentro daquilo que Deus o chamou. Sabe o que Gideão estava fazendo? Estava de frente a um alvo, e ele tinha as ferramentas certas para lançar o alvo e fazer pontuação. Eu e você estamos hoje prontas para prosseguir para o alvo. Sabe qual é o alvo da nossa vida e que está lá guardado o nosso propósito? Amar o nosso Deus. Ninguém consegue acertar o alvo se tiver de costas para Deus, se tiver de costa para aquilo que Ele tem colocado. Nenhuma de nós vamos vencer as nossas demandas, os nossos desafios e acertar o maior número de pontos se a gente estiver entendendo e dando vazão para a nossa fraqueza. Você vai ter que respirar fundo, bonita. E nesse domingo, respirar fundo e sentir o amor do nosso Deus por nós. E quando você sentir o amor, que é sobre o amor e não é sobre você, você vai conseguir acertar o alvo. O alvo é você se sentir melhor nessa circunstância com o seu casamento? Pode ficar tranquila hoje. O amor está com você, a presença está com você. E hoje eu quero te chamar e te mostrar visualmente a última frase desse momento que a gente está agora falando, que é, portanto, prossiga para o alvo, rumo ao propósito para o qual você foi designada. Talvez quando você lançar as ferramentas que Deus colocou na sua mão, você nem alcance a numeração inteira. Talvez você só alcance lá o número menor, ou talvez você até erre o alvo. Mas não desista, vai chegar o momento em que, aos poucos, você vai alcançando as numerações até você chegar ao alvo central. Qual é o alvo central, pastora? O seu propósito, onde Deus está guardando todas as coisas para você. Pastora, eu tenho esse questionamento desde a minha adolescência, entender para o que eu nasci. O seu propósito de entendimento, ele está muito ligado às vitórias que você está tendo com as demandas que você hoje enfrenta. O seu propósito ele está ligado ao entendimento de que o que você tem é tão maravilhoso que você dá deliberadamente para as pessoas. O seu propósito está muito ligado em aquilo que você derrama para o outro. Às vezes, o que você derrama é escuta. Olha aí a Socorro nos dando essa dica, essa fala de que a gente precisa acolher o outro a ponto de a gente saber que tem alguém perto para a gente ligar. A gente sabe as demandas de cada uma, dos nossos relacionamentos com muitas agendas, mas você ter alguém que você grava um áudio, daqui a pouco, no melhor momento da pessoa, ela faz um joinha ou bota um coraçãozinho e fala, já falo com você, já te ouvi, é muito especial. E ontem eu estava pensando numa palavra que a minha amiga Marcilene liberou ontem. Ela disse assim, às vezes a gente quer receber de Deus coisas que a gente não entrega. Você quer amigas, você quer pessoas perto de você, mas e você? É quem? Quem é você, bonita, na fila do pão, na amizade? Você entrega? Você dá? Você é uma amiga pronta? E talvez o seu propósito esteja na percepção dos outros. Eu fiquei durante muitos anos da minha vida entendendo que eu não podia ser professora, porque isso para mim era brincadeira. Eu juntava as crianças do morro, da onde eu morava, e brincava de escolinha. Isso é dom da onde? E eu falava, Deus, isso é brincadeira, isso aí é o meu jeito de brincar. E aí eu tive crises. Quando eu estudei um livro de um autor que eu esqueci o nome, que fala sobre dons e talentos, Peter Wagner, ele fala sobre os dons. E aí, quando eu me deparei que eu tinha todas as habilitações de um mestre para aquele tempo, e não tão profeta, porque eu estava numa igreja batista tradicional e a gente entendia de outra forma, eu pensava assim, não, isso não é o meu dom. É muito fácil, dom tem que ser um negócio difícil. Isso daí não dá para ser dom. E aí, nesse momento, eu comecei a entender que era o dom tão maravilhoso que eu nem precisei me esforçar.
E como eu estou aqui hoje, poderia ficar a manhã inteira conversando com vocês sobre propósito, sobre rumo, sobre alvo. Enquanto eu estava aqui lendo, eu falei assim, peraí que eu tenho um jeito lúdico dessa bonita nunca mais esquecer, que eu e você acordamos hoje para não errar o alvo. O alvo tem um nome, é ele. Jesus é o nosso alvo. Hoje você vai ter muitas oportunidades de olhar para a cruz e saber que o alvo é ele. Sabe o que eu ouço muitas vezes nos relatos das mulheres que compartilham dores comigo? O alvo é ela. Aí eu fico esperando ela falar assim, não, mas eu entendi, pastora, que isso que eu estou vivendo é para glorificar a Deus, eu quero só a sua ajuda. Não, sabe o que as pessoas me procuram? Pastora, me ajuda a sair desse lugar, está muito difícil para mim. Olha, gente, deixa eu abrir meu coração, porque agora eu tenho 51 anos oficialmente no meu primeiro dia, e a minha idade e o meu tempo poético me permite. Eu não estou nem aí para você, de verdade. Eu estou aí para aquilo que Deus tem para você, guardado no seu problema. Então, quando você me procurar, eu vou te perguntar, você perdeu Deus de vista? Sai do trono. Você só quer saber de você. Ah, não, para. Você não precisa ter 51 anos para perceber isso, não, gente. Você é apta, com consciência, com questões cognitivas, para decidir que o que você está vivendo não tem nada a ver com você. Olha, você se acha, né, bonita? Deixa eu te falar que o seu propósito está nele. O alvo não é você se sentir melhor, não é você se sentir poderosa, não é você se sentir, ai, venci o pecado. Não! O alvo é você dizer, por amor a ti. Não importa se dói, não importa se vai custar, eu vou fazer o que é certo. Essa é a mensagem maravilhosa e abundante da cruz. Não importa se eu estiver transpassado, se eu estiver com os ossos quebrados, se eu me machuquei. Ô, gente, eu, às vezes corto o meu dedo na hora da cozinha, na hora da comida. E aquilo me incomoda tanto. Imagina você ter pregos na sua mão, no seu pulso, como alguns teóricos falam. Imagina você ter isso por consciência de amar. E você acha que entrega muito numa escala na sua igreja que é uma vez ao mês? Você não entrega, você está se enganando. Você acha que é sacrifício fazer jejum uma vez ao mês? Nós estamos nos enganando nesse evangelho confortável. Quando a gente olha para a cruz, a gente entende que o alvo é o sacrifício dele, o padrão da gente tem que ser ele. E eu estou te apresentando aqui de forma lúdica e entendendo que as crianças brincam disso, e hoje eu vou chamar isso de amor de Deus. Hoje eu vou chamar esse alvo, essa brincadeira, da gente acertar o coração de Deus, e não o seu. A gente precisa mudar o nosso lugar e entendimento. Sabe por que a gente se perde? Sabe por que a gente não sabe o que faz, o que vai fazer? Porque você e eu estamos no trono errado, esse lugar não nos cabe. É pesado demais. Deus colocou dentro de nós um lugar para ele reinar. E a gente quer reinar. Sabe como? Não estou bem hoje, não vou à igreja. Ah, para com isso, levanta, se arruma. Chega lá, Deus te ativa. Chega lá, você ouve uma voz, uma palavra, um olhar. E fica depositando no outro, fica depositando em profeta, uma palavra. Para com isso, gente. O evangelho do dia de hoje é a inteligência artificial fazendo o que eu não fiz. Socorro, me perdoe por ontem ter abraçado você e não ter te ouvido. Me perdoe como igreja, como pastora, me perdoe não poder dar para muitas de vocês o tempo a ponto da gente poder ver que a inteligência artificial faz melhor que nós. Até que dia a gente vai estar aqui nesse lugar, bonitas? Hoje é o dia de você se encontrar com um propósito. E o propósito é amar o nosso Deus sobre todas as coisas. É saber que Ele é o lugar onde eu vou me preocupar. Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu estou bem, se não está. Eu não sou o centro. O centro de todas as coisas e o propósito para o qual eu preciso ter um rumo é amá-lo mais. E hoje é um dia tão especial. É uma oportunidade de você olhar para a cruz, olhar para o túmulo e saber que ele venceu a morte por você. Foi por amor a você. E esse é o lugar da gente poder abençoar pessoas, umas às outras. Encontra 5 mulheres aqui aleatoriamente que você nunca viu e agradeça a Deus pela vida dela. Lá no nosso
no nosso grupo, tem 750 e poucas possibilidades de você derramar o que Deus é na vida dessas pessoas. Escolhe 10. Escolhe 10 pessoas e põe a mesma frase, a mesma palavra, a mesma mensagem. Estou aqui para te abençoar hoje, nesse domingo de Páscoa. Ele está vivo. Pronto. Faz isso. Talvez isso seja um acalento para a vida de alguém. E eu quero orar com você. A oração daqui diz assim, ó: Senhor, obrigado por desenhar o meu destino desde o início. Me ajude a descobrir e desenvolver o propósito para o qual fui criado. Me capacita a superar os bloqueios e ser fiel em cada fase do processo. Que o Senhor te abençoe nesse dia e agora, quando você estiver orando, coloque diante de Deus aquilo que você pode ser, fazer e turbinar o propósito de alguém. Sabe qual é o nosso maior propósito? Sermos a referência do amor do nosso Deus, como nunca se manifestou na terra. O seu padrão é olhar para a cruz e dizer: foi por mim que ele foi transpassado, que ele foi machucado. Foi por mim, não é pelo pecador, pela prostituta, pelo traficante. Foi por você. Você e eu, foi por mim que ele fez. Quando eu uso a mentira, quando eu uso a falta de quando eu fico negligente, quando eu sei que eu tenho que fazer, não faço, quando eu penso que as minhas forças é o que me manda, ele morreu por isso. Ele morreu para poder te dizer hoje que você está apta a amá-lo mais. E é muito, muito difícil a gente errar o rumo do nosso propósito quando ele leva o lugar de trono. Vamos orar? Senhor, obrigada. Gideão, quando disse sim, ele primeiro ficou tão inseguro em ouvir a tua voz e o teu chamado, ele quis fazer prova do Senhor, colocando pedrinhas, algodão na janela, para poder entender que cor que ficaria, para ter certeza de sinais. E o Senhor, nessa pequenez, faz a gente entender que os segredinhos de amor é sinalização como se fosse um pedacinho daquilo que é tão maior. O Senhor nos revela coisas, como o Senhor fez com o Gideão, quando ele precisou ter certeza de que ele estava dentro do chamado. Às vezes a gente vai precisar de sinalizações, mas às vezes já está tão claro para nós que o que a gente tem que fazer é levantar da nossa cama, nos arrumar e ir rumo ao propósito para o qual o Senhor nos chamou. Isso não tem a ver sobre estar disposta, de estar animada, de estar bonita, de ter roupa limpa, de ter roupa nova, de ter um sapato que combine. Não é sobre isso. É sobre simplesmente ir pelo brilho do que o Senhor vai nos dar, a gente poder manifestar. Obrigado, porque hoje é dia de olhar para a cruz e vê-la vazia. É o dia de olhar para o túmulo e saber que a pedra foi removida. Hoje é dia de nos lembrar que aquelas mulheres, oh Deus, as mulheres, a força de mulheres juntas fez com que aquele dia não fosse anônimo. Aquele lugar onde as mulheres visitaram e olharam para dentro daquele lugar que parecia o fim. E elas entenderam. O jardineiro disse a elas: Deus, o jardineiro, aquele que o Senhor levanta, habilita para cuidar das flores. O que aquele jardineiro estava fazendo era cuidando daquelas mulheres como ele cuida das flores, dando para elas nutrientes para que elas saíssem dali e fortalecidas nas suas dores e no lugar da despedida, do luto, elas reviverem. Era um jardineiro cuidando do coração daquelas mulheres como se fossem flores delicadas. E nessa manhã, o jardineiro continua nos dando as boas novas em dizer: quem que vocês estão procurando? Ele não está aqui. Onde você está procurando ele? É na sua dor? Ele não está aqui, ele já levantou, ele já deu a solução. Hoje é o dia da gente olhar o túmulo e ver que ele está vazio. Porque o propósito da nossa vida não tem a ver com a nossa dor. Tem a ver com amá-lo pelo que ele fez por nós. E não só pela cruz, mas pelo que ele faz diariamente, de forma tão individual. Ter olhado aquelas mulheres no presencial ontem, Senhor,
e tem imaginado que força o Senhor tem dado diariamente para cada uma, representando essas 750 mulheres reunidas nesse grupo, sedentas por ouvir algo, sedentas por ouvir uma palavra, às vezes sedentas por um saculejo, às vezes sedentas por uma palavra de bom dia. Ó Deus, olhar aquelas mulheres foi olhar o Senhor se tornando jardineiro e cuidando do seu jardim de flores. E hoje a gente já está pronta para olhar o túmulo e louvar o teu nome, engrandecer com a nossa voz, com o nosso cântico, com a nossa adoração, com o nosso serviço, e te adorar, porque nós estamos indo rumo ao teu propósito. O propósito é o Senhor. O propósito tem o nome, a gente não precisa ficar batendo a cabeça, tateando no escuro. A gente já sabe para onde a gente tem que ir. A gente tem que seguir para o alvo de onde o Senhor está. Então, toda distração de dores, de ofensas, ficam tão menores, tão pequenas. E nós nos desapegamos de todas as desculpas que nos levaram até aqui a ponto de nos paralisar. É por tua causa que nós estamos aqui todas as manhãs. E nós te adoramos, porque nesse ajuntamento virtual, presencial, a gente pode te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Ai, gente, hoje é dia de adorar, hoje é dia de engrandecer, hoje é dia de... Olha, hoje não tem desculpa. Pastora, me organizei para receber minha família. Liga aí o online do culto da Comunidade das Nações. Receba, hoje desde 4h30 da manhã, desde 4 horas, um grupo imenso estava lá na igreja, cultuando, adorando a Deus. Vamos fazer isso hoje, bonita. Passando na sua tela em Oco Crente. Vamos lá, gente, quem é que vai? Ah, sinaliza aí para a gente não ficar com cara de tacho. Vai, quem que pode? Mariana, tu tá aí? Vai. É a Mari. Vai, se ajeita, Cris. Tá indo, Cris. Inhoco. Ah, não, Inhoco hoje quer aparecer. Peraí, Mari. Vai, Inhoco, venha. Vem. Vai, se ele quiser aparecer, ele vai ali. Vai. Tá pronto, Mari? A Mari tá sem som, pastora. Ô, Mari, mas aí a gente vai contar aqui. Você faz assim, ó. Ó, Mari. Tá. Aí. Vai. Já vai? Já Deu vai? certo? Deu? Foi. Bom dia, feliz Páscoa. Ele vive, ele está vivo. E ele Amém. trouxe para nós a vitória de tudo que a gente pensa que é grande. Ah, gente, tem nada grande. Hoje é dia de nós adorarmos o nome dele. Onde você estiver, mas eu quero lhe convidar. Vá para uma igreja e se junte à voz e ao som de tudo que vai ser emitido hoje no culto. Um beijo, dia abençoado. Tchau, Mariana. Daqui a pouco. Mariana hoje é minha chefa. Ó, estou levando reforço, ó. Tá? Hoje pode colocar 100, viu, pastora? Porque a Cris está aí, hoje mas a pode Karen... colocar 100. Hoje tem reforço de Belo Horizonte. Daqui a pouco estamos lá no Kids. Um beijo, Amém. gente. Um bom domingo. Deus te abençoe. Que o poder da cruz nos alcance. Beijo. Um beijo. Fiquem com Deus.